O RMS Olympic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland & Wolff em Belfast. Ele foi a primeira embarcação da Olympic Class de transatlânticos, seguindo pelo Titanic e o Britannic. Sua construção começou em dezembro de 1908, sendo lançado ao mar em 20 de outubro de 1910 e realizando sua viagem inaugural em 14 de junho de 1911 de Southampton para Nova York. A navegação comercial era dominada pelo Império Alemão no início do século XX, que lançou os primeiros transatlânticos de 4 chaminés da história, como o Kaiser Wilhelm der Grosse e o SS Deutschland. Eles ultrapassaram sua concorrência pelo seu tamanho e velocidade, porém, a companhia britânica Cunard Line respondeu ao lançar simultaneamente o Lusitânia e o Mauretânia, que rapidamente ganharam a flânula azul de travessia transatlântica mais rápida. Já a concorrente direta da Cunard, White Star Line, não ganhava a flânula azul desde 1890, com o SS Teutonic, e também decidiu construir navios gigantes. O Lord William Pierre e o presidente dos estaleiros navais Harland & Wolff e Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, ambos membros do Trust International Mercantile Marine, decidiram em 1907 construir 3 navios de proporções até então inigualáveis. Seus nomes foram depois definidos como Olympic, Titanic e Gigantic, depois alterado para Britannic, em referência a 3 raças da mitologia grega, Olympus, Titãs e Gigantes. Os 2 homens preferiram focar sua atenção em luxo e segurança, pois previram que seria muito dispendioso tentar superar os navios da Cunard em velocidade. Os 2 assinaram um contrato de construção em 31 de julho de 1908. Pierre bolou por conta própria o tamanho e a forma geral das embarcações, e passou o projeto para o seu cunhado, Alexander Carlisle, e o seu sobrinho Thomas Andrews. Ismay também deu sugestões e opiniões sobre a concepção dos navios. Carlisle se aposentou em 1910, dentre outras razões porque Pierre e Ismay vetariam a ideia de colocar um número maior de botes salva-vidas, deixando Andrews sozinho na liderança da construção. Vale ressaltar que nessa época, era comum navios levarem poucos botes a bordo. Em caso de emergência, os botes a bordo seriam suficientes para evacuar um grupo, levar a outro navio que supostamente viria ao salvamento, e depois os botes retornariam para resgatar os passageiros restantes. O Olympic tinha várias medidas de segurança. Seu casco era dividido em 16 compartimentos estanques, separados por comportas que se fechavam automaticamente ou manualmente a partir da ponte de comando, permitindo que o navio pudesse flutuar com até 4 compartimentos frontais inundados. Esperava-se que as colisões mais frequentes ocorressem na proa. O navio também possuía um casco duplo na parte inferior e as bombas capazes de extrair 400 toneladas de água por hora. Quando foi lançado ao mar em 1911, a embarcação tinha 20 botes, mais botes do que era exigido pelas normas da junta comercial na época. Tudo isso lhe deu a reputação de que na época deveria ser inafundável. Mas não se engane, pois vários navios da época detinham esse título esse que foi fortemente agregado ao Olympic e a seus irmãos devido suas características avassaladoras. O naufrágio do Titanic em 1912 mostrou várias falhas de segurança nos projetos dos navios e nas legislações marítimas. Assim, o Olympic foi obrigado a passar por várias reformas e alterações. O número de botes salva-vidas foi aumentado para 64, com turcos adicionais sendo instalados ao longo de todo o convés. Além disso, o casco duplo foi expandido e 5 compartimentos estanques foram estendidos até o convés B, corrigindo uma das falhas do projeto do Titanic. Uma nova comporta também foi instalada, aumentando o número total para 17. Nas primeiras viagens, o Olympic chegou em Southampton pela primeira vez em 3 de junho de 1911, despertando o interesse e o entusiasmo da mídia local.
Ele iniciou sua viagem inaugural para Nova York em 14 de junho sob o comando do capitão Edward Smith, o comandante mais experiente e respeitado da White Star Line. Smith também era conhecido por ter boas relações com a alta sociedade da época, tendo até visitado o rei Afonso XIII da Espanha. O Olympic superou as previsões de seus construtores ao fazer a primeira travessia em 5 dias, 16 horas e 42 minutos. Mesmo não estando com todas as caldeiras funcionando. Ele completou a viagem em 21 de julho, porém sua chegada foi marcada por uma colisão com o rebocador Hallenbeck. O Hallenbeck sofreu grandes danos, porém o Olympic saiu praticamente ileso. Os proprietários do rebocador exigiram uma compensação de 10 mil libras por parte da White Star Line. Porém nenhuma garantia foi paga pela falta de provas que o acidente tinha sido culpa do Olympic. A viagem inaugural também foi utilizada para avaliar as qualidades e defeitos do Olympic. O engenheiro Thomas Andrews e o presidente da White Star Line, Bruce Ismay, para tomar nota dos mínimos detalhes. Ismay percebeu a falta de moedores de batatas na cozinha e que as casas de banho da primeira classe não tinham cinzeiros. Ele também planejou expandir o restaurante à la carte e algumas das cabines da primeira classe no Titanic, então ainda em construção. O sucesso do Olympic ficou indiscutível no mês seguinte, quando ele bateu o recorde de maior número de passageiros transportados em uma travessia transatlântica. Em sua terceira viagem, a Cunard Line enviou o engenheiro Leonard Pesquet para viajar no navio da rival e tirar as ideias para que pudessem ser utilizadas no Aquitânia, observando as taxas de utilização de suas diferentes instalações e seu potencial de sucesso com os passageiros. O Olympic começou sua quinta viagem em 20 de setembro de 1911. A partida de Southampton foi um pouco agitada, porque alguns foguistas se recusaram a embarcar por causa da presença de 2 foguistas não sindicalizados. Depois de deixar o porto, ele entrou no estreito de Solent, na ilha de Wilf, ficando paralelo com o cruzador HMS Hawke, da Marinha Real Britânica. O Olympic fez uma curva para este bordo, surpreendendo o capitão George William, do Hawke, que não conseguiu tomar ações evasivas a tempo suficiente. A proa do cruzador, equipado com um rostro para afundar outros navios, colidiu com a polpa do Olympic, abrindo um grande buraco no seu casco e inundando 2 compartimentos, destruindo um dos eixos de hélice. Já o Hawke teve a proa destruída. A bordo do Olympic estava Violet Jessop e John Arthur Prest, membros da tripulação que posteriormente sobreviveriam aos naufrágios do Titanic e de seu irmão Britannic. A viagem foi cancelada e o navio conseguiu voltar com segurança para o porto. Vários passageiros foram levados de trem para Londres, enquanto outros passageiros embarcaram no Adriatic, em Liverpool. Os danos do navio foram remendados com madeira para que pudesse navegar, e ele foi levado de volta para Belfast a fim de realizar seus reparos. A Harland Wolff possuía uma única doca capaz de acomodar a embarcação do tamanho do Olympic. O Titanic, que estava passando por sua equipagem, teve de ser retirado da doca e todos os esforços de trabalhos e materiais foram transferidos para seu irmão. Consequentemente, a viagem inaugural do Titanic teve de ser adiada. Os custos do reparo aumentaram ainda mais porque a White Star Line foi forçada a pagar também os consertos do Hawke, já que a Marinha Real Britânica considerou que o Olympic tinha sido responsável pelo acidente. As obras foram completadas em 30 de novembro de 1911 e o Olympic imediatamente partiu de volta para o serviço transatlântico. Entretanto, a colisão teve um ponto positivo: o fato de o acidente ter ocorrido sem vítimas e mesmo com os danos, a embarcação conseguiu continuar flutuando, o que reforçou a reputação de inafundável da classe Olympic. O Olympic passou por uma forte tempestade em 4 de janeiro de 1912, sem danos, porém, quando voltava em 24 de fevereiro, ele perdeu uma das lâminas de seus hélices, forçando-o a voltar novamente para Belfast. Para consertá-lo o mais rápido possível, os materiais do Titanic foram mais uma vez transferidos para seu irmão. Isso forçou novamente o adiamento da viagem do segundo navio, de 20 de março para 10 de abril. O Olympic voltou ao serviço em março,
Porém, por causa da regra dos mineiros de carvão, ele viajou com velocidade reduzida e transportando carvão em cabines desocupadas, para que o Titanic pudesse ter combustível suficiente para realizar a viagem inaugural. Ao final do mês, em 30 de março, Smith passou o comando da embarcação para o capitão Herbert Haddock e assumiu o Titanic. O Titanic colidiu com o iceberg durante sua viagem inaugural e afundou na madrugada de 15 de abril de 1912. O Olympic estava vindo de Nova York, estando por volta de 800 quilômetros de seu irmão. O navio estava muito longe para prestar assistência, então os operadores de rádio do Olympic passaram a noite retransmitindo as informações do Titanic para todas as outras embarcações que pudessem ajudar. Apesar da distância, o capitão Haddock mudou em 25 graus a rota do navio para ir em direção ao naufrágio do Titanic. Todos os concertos e entretenimentos a bordo foram cancelados na manhã do dia 15, e os passageiros organizaram uma arrecadação de fundos para auxiliar os sobreviventes. Os sobreviventes do Titanic foram resgatados ao amanhecer pelo RMS Carpathia, que também estava vindo de Nova York. Ao saber das notícias, Haddock contatou Rostron, o capitão do Carpathia, sugerindo que os sobreviventes fossem transferidos para o Olympic, a fim de permitir que o Carpathia continuasse em sua viagem de volta à Europa. Rostron recusou a proposta por possivelmente temer que os passageiros do Titanic tivessem algum trauma de viajar no irmão do navio, já que tinham acabado de testemunhar um naufrágio. O alcance do rádio do Carpathia era muito fraco. Assim, o Olympic ficou encarregado de retransmitir para o continente as primeiras listas de sobreviventes, que na maioria das vezes estavam erradas. Várias comissões de inquérito foram estabelecidas após o naufrágio do Titanic, com experimentos sendo realizados com o Olympic para determinar o tempo de reação do navio entre a ordem de mudança do curso e o início do movimento. O resultado foi de 35 segundos até que a embarcação começasse a virar. Smith testemunhou perante a comissão de inquérito norte-americana que, após o desastre, afirmando que todos os navios da International Mercantile Marine seriam equipados com botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros a bordo. O Olympic apressadamente recebeu os novos botes, retirados de outros navios para garantir a segurança de todos a bordo. No entanto, eram em sua maioria botes desmontáveis, velhos e utilizados principalmente para o transporte de tropas. 300 foguistas do Olympic entraram em greve no final de abril, protestando contra a qualidade dos botes salva-vidas, que haviam sido instalados e impedindo que a embarcação realizasse a sua viagem para Nova York. A White Star Line acabou contratando outra tripulação em Liverpool, e os botes também foram testados, com apenas um mostrando um pequeno defeito. Porém, os marinheiros grevistas e os não grevistas entraram em conflito, paralisando o Olympic novamente. O capitão Haddock pediu a intervenção de um navio militar, que estava ali perto. Porém, a partida já tinha sido muito adiada e a travessia acabou por ser cancelada. A tripulação inexperiente logo mostrou ser incapaz de cuidar efetivamente da embarcação do tamanho do Olympic. O navio acabou batendo em rochas em junho. No mês seguinte, ele encalhou perto da ilha de Ellis, na Baía Superior de Nova York, enquanto tentava evitar outra colisão, atrasando a viagem em mais de 1 hora. O incidente foi mantido em segredo para evitar má publicidade para a companhia, sendo descoberto apenas 20 anos depois. Além disso, suas reservas de suprimentos estavam nos níveis mais baixos de toda a sua história durante o verão de 1912. O Olympic foi retirado de serviço em 10 de outubro de 1912 e passou por uma grande reequipagem pelos 6 meses seguintes, principalmente porque a White Star Line não queria perder a confiança dos passageiros. Seus compartimentos estanques foram reforçados, permitindo-lhe se manter à tona com até 6 deles inundados, contra os 4 de anteriormente. Ele também recebeu um casco duplo por todo o seu comprimento.
Essas obras eram de natureza bem complexa, já que era necessário remover todas as chaminés e as caldeiras da embarcação, deixando-a praticamente com o casco vazio. Além disso, sua hélice central de 4 lâminas foi substituída por uma de 3 lâminas, igual a que havia no Titanic, enquanto botes salva-vidas para todos os passageiros a bordo foram adicionados ao longo do convés. Todas essas mudanças fizeram com que a tonelagem do Olympic aumentasse para 46.358 toneladas, superando a do Titanic e se transformando no novo maior navio de passageiros do mundo até o comissionamento do SS Imperator, em 1913. Em termos de instalações, o Café Parisian foi instalado no Convés B, depois de seu sucesso no Titanic. Entretanto, a parte frontal do Convés A, que diferenciava o Olympic de seu irmão, não foi alterada. A colocação de mais botes no convés superior fez dessa mudança algo muito mais complexo, sendo deixada de lado. O Olympic voltou ao serviço comercial em 1913 e a White Star Line fez arranjos para tentar reconquistar a confiança do público com o lançamento de uma campanha publicitária. A embarcação foi descrita como praticamente 2 navios em um, detalhando todas as melhorias de segurança realizadas em sua reequipagem. Até aquele momento, o Olympic realizava a travessia transatlântica junto com outros 2 navios, de 10 e 20 anos mais velhos, respectivamente o RMS Oceanic e o Majestic. O lançamento do Britannic, terceiro navio da Olympic Class, previsto para o início de 1914, adicionaria um novo navio à frota. Além disso, a White Star Line também planejava construir um novo transatlântico para substituir o Titanic, porém, isso nunca acabou se materializando. O navio passou o resto de 1913 e início de 1914 em relativa tranquilidade, apesar de uma tempestade em 1914 ter quebrado algumas janelas da sala de jantar da primeira classe e ter ferido alguns passageiros e um comissário. O número de passageiros diminuiu com o início da Primeira Guerra, em 4 de agosto de 1914. Por causa dos temores de ataques, o Olympic deixou o porto de Nova York em 9 de agosto, escoltado por um cruzador. Entretanto, a travessia ocorreu sem problemas e a embarcação chegou em segurança à costa britânica. O Olympic continuou a transportar passageiros sob o comando do capitão Haddock durante a Primeira Guerra Mundial, em conjunto com o RMS Baltic e o RMS Adriatic da White Star Line e o Lapland da Red Star Line. Entretanto, esperava-se que o navio fosse retirado do serviço em outubro e deixado na doca ao lado do inacabado Britannic. Em 27 de outubro de 1914, o Olympic recebeu pelo telégrafo um pedido de socorro vindo do HMS Audacious. O encouraçado da Marinha Britânica havia batido em uma mina colocada pelo navio alemão SS Berlin e estava afundando. O Olympic conseguiu chegar no local a tempo e lançou seus botes salva-vidas para salvar os marinheiros, trazendo-os em segurança a bordo. A comissária Violet Sessop posteriormente lembrou que os náufragos resgatados ficaram maravilhados com a magnificência do Olympic, em sua comparação com outros aposentos espartanos no Audacioso. O Olympic foi retirado de serviço e atracado no porto de Belfast. Entretanto, o almirantado começou a perceber que as embarcações de tal magnitude poderiam ter alguma utilidade no conflito, especialmente depois do naufrágio do Lusitânia em 7 de maio de 1915. O Mauretânia, Aquitânia e Britannic foram requisitados e convertidos em navios hospitais, enquanto o Olympic foi convocado para atuar como transporte de tropas, com capacidade entre 6 e 7 mil homens. A White Star Line recebeu uma compensação de 23 mil libras mensais pelo empréstimo do navio. O capitão Haddock foi retirado do comando, apesar de protestos de alguns executivos da empresa, e em seu lugar foi colocado o capitão Bertram Fox, que acabou se tornando a pessoa que mais tempo permaneceu no comando da embarcação em toda a sua história. As instalações do Olympic foram reformadas e adaptadas para sua nova função. Os oficiais passaram a ficar alojados nas cabines de primeira classe,
enquanto a grande maioria das áreas comuns foram convertidas em hospitais e dormitórios para os soldados. Além disso, o navio foi equipado com 2 canhões. Ele transportou aproximadamente 6.000 homens para Mudros, no Império Otomano, em setembro de 1915, parando no meio do caminho para resgatar um navio francês naufragado na província. A operação foi cheia de riscos, já que a região era patrulhada por submarinos alemães, e pelo fato de uma embarcação parada do tamanho do Olympic ser um alvo tão fácil. O Olympic conseguiu escapar de um submarino em novembro de 1915 e desviar de 2 torpedos em janeiro de 1916. Um dos torpedos chegou a colidir no casco do Olympic, mas o mesmo não explodiu. No mês seguinte, ele sobreviveu ileso a um ataque aéreo vindo de um avião búlgaro. Sem dúvidas, o Olympic é um navio de sorte. Em 1916, se pensou na ideia de utilizar o Olympic para transportar tropas da Índia através da cidade do Cabo. Porém, essa ideia foi abandonada rapidamente por problemas de abastecimento. A embarcação havia sido projetada para viagens transatlânticas e suas reservas de carvão não eram grandes o bastante para ir até a Índia. O navio foi finalmente selecionado para transportar tropas canadenses até o Reino Unido. O plano original era para que o Olympic viajasse em comboio, porém o capitão Hayes rejeitou essa ideia, por considerar que sua melhor defesa era a velocidade. O navio deixou a delegação britânica para o Canadá em abril de 1916 e voltou transportando mais de 7.000 tropas, o maior número de passageiros já transportados por uma única embarcação da White Star Line. Entre 1916 e 1917, o Olympic fez travessias entre os 2 países sem nenhum incidente grave, ao contrário de seu irmão Britannic, que acabou afundando no mar Egeu em 21 de novembro de 1916. A embarcação voltou para Harland and Wolff em 1917, a fim de passar por algumas reformas, com mais armas sendo adicionadas e o seu casco e chaminés sendo pintados posteriormente em um esquema de formas geométricas que tinham o objetivo de dificultar a determinação de sua distância e velocidade por parte do inimigo. Essa camuflagem fora obra do pintor Norman Wilson, responsável também por algumas das pinturas que adornavam as salas de fumar, tanto do Olympic quanto do Titanic, e foi redesenhada 3 vezes ao longo do conflito. Foi durante o período de viagens entre o Reino Unido e o Canadá que o navio recebeu o apelido de Velho Confiável, pelos habitantes de Halifax, que sempre celebravam sua chegada na cidade com um feriado. Além de tropas, o Olympic também transportava petróleo para a Europa com auxílio do RMS Celtic, Cedric, Baltic e Adriatic, todos também da White Star Line. Seu serviço também marcou um de seus maiores feitos. Em 12 de maio de 1918, enquanto transportava tropas americanas para a França, o Olympic foi atacado por um submarino alemão, U-103, que planejava disparar torpedos a partir de seus tubos de proa. Porém, o Olympic conseguiu avistar a embarcação alemã na superfície e abriu fogo com suas armas. O U-103 entrou em curso paralelo enquanto tentava desviar dos tiros, mas acabou sendo rasgado ao meio pelo hélice de bombordo do navio, afundando imediatamente. 9 marinheiros alemães morreram e 31 foram depois resgatados pelo USS Davis. Essa é uma foto da proa do Olympic em doca após a colisão com o submarino. O Olympic foi o único navio mercante em toda a Primeira Guerra Mundial a conseguir afundar um submarino alemão. Com o fim da guerra, em novembro de 1918, ele transportou tropas canadenses de volta para casa. De acordo com o capitão Hayes, essa chegada a Halifax criou tanta alegria e celebração que era quase impossível dar instruções devido ao barulho das multidões. O Olympic voltou aos estaleiros no final da guerra, a fim de passar por reformas para poder retornar ao serviço comercial. Os elementos decorativos do seu interior, que haviam sido retirados para o uso militar, foram colocados de volta no lugar, enquanto outros elementos foram substituídos completamente.
Apesar de ter passado pela guerra em relativa tranquilidade, com exceção de um incidente com o 103, quando o navio foi para a doca seca, descobriu-se danos em seu casco, até então desconhecidos. Principalmente, foi encontrado um enorme impacto de torpedo que não detonou em seu casco. Seu interior também foi modernizado, com suas caldeiras sendo adaptadas para operar a partir de óleo combustível. Isso permitiu que a White Star Line operasse o Olympic de forma muito mais econômica, reduzindo o número de mecânicos de 350 para apenas 60. Além disso, sua hélice central foi substituída novamente, voltando para a configuração original com 4 lâminas. Porém, a mudança para óleo não ocorreu tranquilamente. O novo combustível era mais propenso a incêndios do que o carvão, com novos dispositivos de segurança tendo de ser instalados para impedir acidentes. Mesmo assim, houve um caso de incêndio causado por uma válvula defeituosa que feriu alguns homens, porém foi controlado rapidamente. Os turcos do Olympic foram substituídos por versões melhores e mais modernas, com 2 botes a motor também sendo instalados, aumentando a capacidade total dos botes para 1.428 pessoas. O Olympic voltou ao serviço comercial no final de 1919. Em junho do ano seguinte, ele transportou 3.036 passageiros para os Estados Unidos, o maior número de pessoas no período pós-guerra. O grande desafio da White Star Line nesse momento era conseguir substituir o Titanic e o Britannic e manter o serviço transatlântico capaz de competir com os seus rivais. O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919, veio como ajuda. A derrotada Alemanha foi forçada a vender para os vencedores a maior parte de suas embarcações, incluindo então os maiores navios do mundo, o Imperator e seu irmão Bismarck, que ainda estava em construção. Ambos foram vendidos respectivamente para a Cunard e a White Star Line, a fim de compensar a perda do Lusitania e do Britannic. A Cunard renomeou seu navio para RMS Berengaria, enquanto a White Star Line chamou o seu de RMS Majestic. A conclusão deste último, entretanto, ainda ficou com os alemães. A Alemanha também foi forçada a fornecer outras compensações pelas perdas do Oceanic e do Laurentic, assim como o SS Columbus, também ainda em construção, foi finalizado e entregue como RMS Romeric. No entanto, essas entregas não foram feitas de imediato. A White Star Line foi forçada a restabelecer sua rota transatlântica com o Adriatic e o Lapland. O retorno do Olympic criou um certo alívio e também um desequilíbrio, já que ele era pelo menos 6 nós mais rápido que seus companheiros. Essa diferença continuou mesmo depois da chegada do Romeric, que tinha velocidade média de 18 nós. O Olympic passou pelo período mais glorioso de sua carreira durante a década de 1920, transportando inúmeras celebridades da época. Uma delas como Charlie Chaplin, que viajou a bordo do Olympic em setembro de 1921. Ele gostou especialmente do ginásio, da quadra de squash e a sala de fumar, aparecendo em público várias vezes apesar de sua timidez. O navio também chegou a transportar Douglas Fairbanks e Mary Payford, sendo apelidado de navio do cinema, em função de vários atores e atrizes de cinema que cruzaram o oceano com ele. Além dos astros de cinema, a embarcação também transportou outras pessoas importantes, como Eduardo, o príncipe de Gales, e o corpo de William Pierre de volta para a Inglaterra em 1924. O escritor Walter Lord, autor de vários livros sobre o Titanic, chegou a viajar no Olympic enquanto ainda criança. As leis de imigração dos Estados Unidos foram endurecidas em maio de 1921, limitando o número de imigrantes admitidos anualmente no país. Em 1924, o número foi fixado em 160 mil por ano, enquanto em 1931 foi inferior a 100 mil. Dessa forma, a terceira classe do Olympic se tornou cada vez menos lucrativa. Por outro lado, o navio acabou se beneficiando com outra lei dos Estados Unidos, a Lei Seca. As embarcações americanas eram consideradas uma extensão de seu território nacional, estando assim sujeitas às mesmas leis. Por causa disso, muitos americanos passaram a viajar em navios britânicos como o Olympic, que chegavam até organizar excursões curtas para satisfazer os clientes que procuravam álcool.
A própria tripulação do navio certas vezes ajudava os passageiros a obterem bebidas. Violet Jessop conta em suas memórias que muitos de seus colegas comissários passaram pelos inspetores de alfândega com garrafas de uísque escondidos em seus vestidos. O Olympic sofreu alguns incidentes sérios nesse período. Uma tempestade violenta em 12 de dezembro de 1921 arrancou 2 anteparas, matando um passageiro de terceira classe e ferindo gravemente outro a ponto de sua perna ter de ser amputada. Em 22 de março de 24, passou por outra colisão enquanto deixava Southampton. Dessa vez batendo no SS Forte, em St. George. A embarcação menor sofreu danos consideráveis, porém o Olympic aparentemente escapou ileso, com a exceção de arranhões na popa. Foi apenas mais tarde que se percebeu que os danos tinham sido muito maiores, com todos sendo reparados na virada de 1925 para 1926. A White Star Line foi comprada em 1926 por Lord Owen Phillips, primeiro barão Kilsant. Se começou a pensar em modernizar o Olympic para atender novos tipos de clientes depois de dezenas de anos de carreira. Essas ideias, mesmo assim, demoraram para se realizar e o navio passou por reformas apenas na virada de 1927 para 1928 e depois de 1928 para 1929. Várias cabines foram excluídas para que pudessem ter casas de banho particulares, enquanto outras cabines foram ampliadas, enquanto outras cabines foram adicionadas e ampliadas no Convés B. Seguindo ideias criadas originalmente para o Britannic, a sala de leitura da primeira classe também foi excluída a fim de criar espaço para mais cabines. O ano de 1928 viu o surgimento de uma classe turística, além da segunda classe, logo depois o surgimento em 1925 de uma terceira classe turística. O salão de jantar da primeira classe foi equipado com uma pista de dança, enquanto o salão da primeira classe e a biblioteca da segunda receberam projetores de cinema. A decoração de certos espaços também foi alterada e modernizada, como foi o caso da grande escadaria que teve suas grades pintadas em verde. Os principais navios da White Star Line e da Cunard Line foram confrontados no início da década de 1930, com a chegada de outras embarcações italianas, alemãs e francesas muito maiores, modernas e mais rápidas. A Flânula Azul, que há 2 décadas pertencia ao Mauretânia, foi tomada pelo SS Bremen e depois pelo seu irmão SS Europa da Alemanha. O SS Ile de France e o SS Normand também colocaram a França à frente do Reino Unido no cenário marítimo. Por fim, o italiano SS Rex conseguiu reivindicar certo conhecimento naval para seu país. Esses novos navios começaram a ser uma ameaça para os antigos, como o Olympic, que cada vez mais passava a transportar menos passageiros. A Grande Depressão agravou ainda mais essa situação, com o número de passageiros caindo significativamente logo em seguida. Entre junho e dezembro de 1930, o número de pessoas transportadas pelo Olympic caiu de 1.400 para apenas 300. No ano seguinte, várias viagens foram canceladas e substituídas por cruzeiros para Halifax. O número de travessias de 1932 diminuiu ainda mais, porém começaram uma leve recuperação no ano seguinte. A situação econômica ruim fez com que a White Star Line vendesse no início da década de 1930 muitos de seus navios, como por exemplo o Megantic e o Arabic. Ao mesmo tempo, Neville Chamberlain, então chanceler do Tesouro, aprovou um empréstimo governamental para que a Cunard pudesse completar o RMS Queen Mary a fim de competir com os alemães e franceses. Chamberlain também afirmou que a nova embarcação seria uma alavanca para que a White Star Line e a Cunard se unissem, estabelecendo assim uma poderosa empresa britânica no Atlântico Norte. Essa fusão aconteceu em 10 de maio de 1934, quando a Cunard comprou a White Star Line para formar a Cunard White Star Line. O ano de 1934 foi desastroso para o tráfego marítimo. O número de passageiros, que anteriormente passava de 1 milhão de pessoas por ano, foi dessa vez de apenas 460 mil.
Em 15 de maio do mesmo ano, o Olympic, agora sob o comando de John Binks, mais uma vez se envolveu em uma colisão contra outro navio. Por volta das 11 horas, o navio de passageiros estava se aproximando da costa da América do Norte sob forte neblina e captou sinais de rádio de um navio farol, Nantucket. O operador de rádio do Olympic tentou contatar o Nantucket sem sucesso. Então o capitão Binks fez uma virada de 10 graus para bombordo e reduziu a velocidade para 10 nós. Alguns minutos depois, os olheiros avistaram um navio farol logo à frente. Binks ordenou uma virada para bombordo. Isso não foi o suficiente para que as duas embarcações colidissem e o Nantucket fosse partido ao meio. O Olympic imediatamente lançou o bote salva-vidas para resgatar a outra tripulação. Dos 11 tripulantes a bordo, apenas 4 sobreviveram. A Marinha dos Estados Unidos fez a Cunard White Star Line pagar por outro navio farol. Após a fusão, a Cunard White Star Line ficou com um número muito grande de navios em sua frota. Dessa forma, o Homeric foi retirado de serviço ainda em 1934, seguido logo depois pelo Mauretânia. O destino no Olympic nesse momento ainda era incerto. Ele partiu de Nova York pela última vez em 5 de abril de 1935 e todas as suas outras viagens marcadas foram canceladas. Por um tempo chegou a se considerar a ideia de converter o Olympic em um hotel flutuante na costa sul da França, porém esse projeto logo foi abandonado. Seu interior foi parcialmente desmontado em 1936 nos estaleiros da cidade de Joron, na Inglaterra. No ano seguinte, o navio foi rebocado até Inverkeith, na Escócia, onde ele foi totalmente desmontado e vendido como sucata. Seus adornos interiores de madeira foram leiloados e hoje podem ser encontrados no White Swan Hotel. Outras peças do lounge do navio estão a bordo do Celebrity Millennium da Celebrity Cruise, essa sendo uma empresa subsidiária do grupo Royal Caribbean. O relógio de sua grande escadaria, Honra e Glória Coroando o Tempo, também está preservado e está atualmente em exposição no Sea City Museum em Southampton. Apesar de ser bem menos conhecido do que seu irmão Titanic, ou até mesmo de seu outro irmão Britannic, o Olympic foi o único dos 3 que conseguiu completar uma viagem comercial e ter uma vida longa e próspera carreira. Ele desfrutou de vários apelidos em suas pouco mais de 2 décadas de serviço, como por exemplo Ollie e Velho Confiável, o que demonstrou a afeição de seus passageiros e tripulantes. Por fim, durante a pré-produção do filme Titanic, o diretor de arte Peter Lamont e outros membros da equipe visitaram vários locais com objetos do Olympic, para ajudá-los nos projetos e construções dos cenários internos que representariam o Titanic. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos iguais a este. Obrigado!